Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Jurandir, você tomou dele, hein? Nossa, legal. Primeiramente, para a galera Hélio, Cleia e companhia, agradeço, grato pelo convite de vir até aqui, porque o Hélio e a equipe dele, desde que a gente começou o negócio, eles sempre nos orientaram muito, eu e a equipe, nós sempre aprendemos muito com o Hélio e com a equipe, então tá aqui batendo um papo com vocês, gente, primeiro é uma honra, segundo é uma grande responsabilidade, porque o Hélio, eu sempre digo pro Hélio, no dia que eu tiver 10% como você, eu tô bonito na foto, então qualquer gafe me perdoe. Bem, tá legal de ver ou vocês querem que apague aqui? Aqui na frente. Tanto faz? Tá legal? Não, já melhorou mesmo? Mas aí é perigoso alguém dormir, não é? Alguém cochilar, roncar. Então eu vou avisar o seguinte, sabe o nosso Esmeralda? Eu já vou avisar, o Jorge Rufino. O que ele diz? Que se dormir, roncar e conversar, não conversar, o que ele faz? Ele joga e ele tem uma mira ruim. Eu aprendi com o meu líder a ser um pouquinho mais cruel. O que você vai fazer? Contar piadas. E se não parar, vou ser pior ainda. E aí minha irmã pode confiar. Ô Mariana, você tudo bem? Isso é uma desedificação da linha ascendente. Exatamente. É isso aí. Obrigado. Muito bem. Todos que estão aqui estiveram na convenção? Sim! Então tá legal. Então nós vamos começar este bate-papo depois do obrigado, do grato. Lembra do que o Vladimir Pandura ensinou ontem? Sim. Então nós vamos começar. Vamos dar um exemplo para quem não teve? Você. Você teve na convenção? Então aproveita e levanta que você vai aprender. Vocês lembram do abraço de coração? Coração a coração? Sem tapinha nas costas, de coração a coração, do lado esquerdo? Sim. Então vamos lá. Ele vai aprender. Ó, coração a coração. Vamos repetir com quem está do teu lado? Comigo não dá. Coração a coração. Agora vamos começar bonito isso aqui. Tá filmando. É isso aí, galera. Calor humano e agora nós vamos começar. Quem solta mais a moça aí? Peraí. Gente, tinha um rapaz aqui que não queria soltar a moça. Obrigado, desculpa. Jurandir, solta a moça aí, Jurandir. O rapaz você não quer abraçar. Pra disfarçar que ele tá abraçando o rapaz. Ô, Jurandir, tá bom, Jurandir. Tô de você. Pessoal, quando nós recebemos a demanda, nos pediram para falar sobre fatores de sucesso. Então, é sobre isso que nós vamos passar. Olha, pode deixar. Pode ficar ali, eu uso o dedo. Meu passador automático. Fatores de sucesso. Primeira coisa. Acho que isso não aconteceu com nenhum de vocês que está aqui. Só aconteceu comigo e com o Tim Foley. Quando a gente entrou nesse negócio, foi um festival de dúvidas. Não entendendo nada de nada de nada. Eu acho que na minha vez comigo foi até mais simples que o Tim Foley, que eu acho que ele veio da área de futebol americano. Eu já venho, hoje tem 15 anos da minha vida que eu estou ligado ao mundo da venda direta, por outras empresas, do lado de dentro, do lado de fora. Então, o que é a venda direta não era um bicho de 7 cabeças para mim, até venda direta, sacada, maravilhoso. Só que quando você não conhece, quando eu em 2001 fui trabalhar numa empresa de venda direta, cara, eu estou indo aqui trabalhar, mas é um negócio tão estranho. Eu estava acostumado com o mundo do varejo. E eu ir para a venda direta, aquilo deu um nó na minha cabeça. Vindo para cá, já sei que venda direta é fantástico. Para o meu produto ser escoado, vendido, eu não dependo da gôndola de ninguém. Gente, é um inferno você depender da gôndola. Eu quero dizer, da gôndola do supermercado ou de uma farmácia para você poder escoar o teu produto.
A gente na Amway, que somos venda direta, felizmente a gente não depende de nada disso. Isso é maravilhoso. Isso eu entendi fácil. Mas o resto, o que era esse tal de marketing multinível, ainda bem que a Mariana mopou a minha esposa. Eu não ia ter capacidade de entender o que você falou, Mariana. Com certeza. Hã? Não, o que você falou para Hilda, quando você amopou, maravilha, porque ela tem capacidade de entender. Eu não ia conseguir entender. Para mim, ia ser uma viagem na maionese. Você veja, ela provavelmente, se viesse mopar a mim, ela teria perdido a viagem. Provavelmente. Eu disse, pô, legal, papapá. Eu entendia que tinha venda. Eu não conseguia entender marketing multinível. Era um bicho muito esquisito na minha cabeça. Era muito estranho. Acho que só na minha e na do Tim Foley. Então a gente precisa estudar para fazer as coisas acontecerem. Muito bem. Isso aqui é uma convenção. Essa foi a de Santos, mas podia representar qualquer uma. A gente ficava o seguinte, só no comitê de aplausos quer dizer o seguinte, nós ficamos por 7 meses sem fazer nada e não crescer. Vocês já viram alguém assim? Gente, mas eu não jogo na loteria e não ganho. Como pode? Lembre-se, nós seres humanos, nós somos psicológicos, nós não somos lógicos. Então o cara quer ganhar na loteria e não joga. Alguma semelhança aqui conosco? A gente não fazia o que a Mariana orientava que tinha que fazer. E aí a gente foi na primeira convenção e não entendia porque a gente não subia no palco. E na primeira convenção, a gente ainda estava conversando com o Jorge Rufino, a gente já tinha conseguido ir a 0%. E nós, o Jorge, a Mariana e o Jorge chamaram a gente para ir confraternizar com eles numa churrascaria. E eu estava sentado numa mesa aqui, o Jorge estava na minha frente e aqui na cabeceira sentou a Giane. Sabe a Giane que foi esmeralda agora? Que era um negócio, 18%, essa menina está fazendo um monte de bolinha aqui nesse... deixa eu continuar comendo aqui, que eu não estou entendendo nada. Muito bem. Estava trabalhando, dona Giane foi a esmeralda, daquela época para cá. Trabalhando. No nosso caso, para a gente começar a sair desse ostracismo, dessa distância, valeu muita coisa que a Mariana passava para a gente, que a gente começava a ouvir áudios. Livros, eu lembro que a Mariana uma vez tomou um susto, porque ela passou uma relação de 10 livros e, sei lá, um tempo depois, eu lembro, sei lá, um mês, alguma coisa assim, eu disse, não, Mariana, eu já li 6. Eu senti um segundo de silêncio, né? Mas por que ela fez esse segundo? Acho que ninguém nunca tinha lido os 6, dos 10. 3 eu já tinha lido lá atrás, no passado, antes de saber o que era Amway, e 3, tipo... Quem mexeu no meu queijo, Pai Rico, Pai Pobre, etc. Aí depois eu comecei a ler outros que tinham a ver com o negócio. E ela ficou aquele... Acho que ninguém leu o que eu passei para ele. Aí eu li. Aí depois eu li os outros 4, Mariana. E li mais alguns também. Mas fica essa coisa maluca. Você não sabe porque não está crescendo e fica no comitê de aplauso. É uma coisa para refletir. E era o nosso caso. E no tal jantar com Jorge Rufino, o que foi que tocou a nossa cabeça primeiro? Não foi a convenção. Foi um CD que a gente ganhou do Rufino, que a gente estava voltando de Curitiba para São Paulo, já saindo de Curitiba à noite, umas 18 horas, pegando estrada, ouvindo aquele CD que a gente ouviu pelo menos, de 2 ou 3 vezes na estrada. Gente, é isso, caminho das pedras, lá ecológico. É por aqui. Foi isso que deu um estalo na nossa cabeça. E a partir daí, a gente começou a usar uma técnica fantástica. Eu já falei para a Fernanda uma vez. Ela acho que eu não lembro, é TBC. Aí ela pensou em inglês, Trade Business... Não, tira a bunda da cadeira. Simples assim. Pode falar, quando você estiver gravando, você faz assim. Nessas partes, você pode colocar pi, por favor. Muito bem. Importantíssimo nesse negócio, gente, que a gente viu é a cabeça, é a mente. Ou como os hispânicos, tem alguém aqui, Herman, de origem hispânica, que hay que cambiar el coco. Então, ele ouve muita coisa de José Bobadilla e outros hispânicos. A parte mais importante que a gente entendeu foi a cabeça. É a cabeça, é a mente. Vou contar um segredo de uma coisa que eu aprendi sobre a minha mente. Ela é burra. E a sua mente também é burra.
ela faz o que a gente mandar. A mente, a cabeça, é que nem um taxista. Se eu entro no carro para pegar um táxi com o Jurandir e não digo para onde tem que ir, ele vai saber o que fazer? O Jurandir é como a mente, eu tenho que dar orientação. Senão, não vai. E olha aqui olha uma coisa interessante, gente. Quando eu falei que o ser humano é psicológico e não lógico. Alguém estava lá nessa convenção? Sim. Ó, aqui está o Japa, aqui está o Rafa, o Ryosuke Hamamoto. Ele comentou um dado nessa convenção, entre muita coisa que ele falou de legal, que ficou. Eu anotei, eu queria compartilhar. Ele falou disso do empresário japonês, mas na minha opinião, isso vale para o mundo inteiro. Para o japonês, para o alemão, para o português, para o americano, para nós brasileiros, para todos os latinos. O que ele comentou? Alguns números interessantes. Olha só, pesquisa que foi feita no Japão. Ele disse que 70% dos empresários que estão cadastrados na Amway lá no Japão são cadastrados só para consumir. 29% dos empresários que estão cadastrados no Japão, e a gente pode trazer isso para cá também, estão cadastrados, são empresários ainda com cabeça de empregados. A maioria de nós, assim como eu, é oriundo, vem do mundo do trabalho e do emprego tradicional. E você pensar como empresário de uma hora para outra, não é de uma hora para outra que você começa a pensar como empresário. E olha que interessante, 1% é líder, é empresário com cabeça de empresário. E como disse o Mário Sérgio Cortella numa palestra que a gente foi assistir, lembra, Mariana? O líder não nasce pronto. O líder se transforma, se cria, se desenvolve com o tempo. Senão, como Cortella disse, se ele não nascesse pronto, nem ele que estava lá dando a palestra, nem nós que estávamos assistindo e precisávamos estar lá. Olha que coisa interessante. Não fiquem com cara de tristeza não, que é 1%, que eu tenho um número maravilhoso para vocês que estão aqui em São Paulo. Eu estou lá no interior. Mas olha que número interessante. Vocês lembram quantos milhões de habitantes moram aqui na Grande São Paulo? Grande São Paulo, não é na cidade. 15 milhões. Exatamente, aproximadamente 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, quanto é 1% disso? Obrigado, nem preciso fazer conta. O que isso quer dizer? Na Grande São Paulo e as cidades do entorno, estatisticamente, você tem 200 mil pessoas que, inseridas no sistema de capacitação, são líderes. Tá? O resto vai consumir, o resto vai fazer alguma coisinha. 200 mil pessoas. Por que uma delas não pode ser você? Não pode ser você. Não pode ser você. Parou para pensar nisso? Tem 200 mil. Eu costumo falar com o pessoal da minha equipe, quando eles estão meio tristes. Não sei o que. Nossa região aqui, Jundiaí e companhia, tem 1 milhão de habitantes. Você já falou com todo mundo? Não, nem eu. Então vamos falar para depois a gente ficar triste? E se falei com aquele 1 milhão de habitantes, a gente vai para São Paulo, tem mais gente. Ué. Podemos seguir? Aí, gente, tem uma frase. Bem, o Herman talvez já tenha visto isso. Aqui é dos seus amigos hispânicos. Ah, moleque, ele está estudando. Muito bem, Herman. Exatamente. Eu gostei muito disso. As girafas são inevitáveis. Por quê? Herman, vem para cá falar no meu lugar. Eu fico assistindo. As girafas, elas passaram por um processo de evolução. Elas não tinham esse pescoço. Elas levaram alguns anos, algumas centenas de anos, ou provavelmente alguns milhões de anos para conseguir evoluir até esse pescoço. Agora, lembra? 3 fatores, 3 elementos foram fundamentais nesse processo. Olha só. Primeiro, a necessidade. Necessidade do quê? A necessidade de ter comida. Se ela não esticar o pescoço, ela não vai ter comida e morre
Então ela precisou aprender a esticar o pescoço. Segundo fator. Ela precisou de um desejo. Ela precisou desejar fazer isso. Porque não basta só ter necessidade. Tem gente que tem necessidade de alguma coisa e não faz. Exemplo. Fumante. Alguém conhece algum fumante? Alguém conhece algum fumante que quer parar de fumar? Sim. Alguém conhece algum fumante que quer parar de fumar e continua fumando? Sim. Alguém conhece algum fumante que quer parar de fumar, continua fumando e sabe que faz mal? O ser humano é psicológico. Então, por isso, quando alguém falar uma... Corta aí. Merda no nosso ouvido, que acho que só falaram no meu e do Tim Foley, não falaram no de vocês. Eu estou comentando isso porque uma vez eu liguei para um downline nosso, novo, que estava lá em Minas Gerais, bati o papo com ele, nunca tinha visto, até hoje não vi o rapaz. Bati um papo sobre como estava indo as coisas, né? Aí ele me disse, não, seu Cláudio, infelizmente ninguém nunca me tratou mal, ninguém nunca me deixou esperando, seu... Não, nem lembro o nome. Não, fulano, não faça isso. Isso quer dizer que você não está trabalhando. Se você não tomou fora, ninguém te deixou, te deu, se você não atravessou sua cidade, não deu com os burros na água, bicho, é porque tu não está trabalhando. O cara que está trabalhando tomou fora, é porque ele está fazendo alguma coisa. Uma hora a gente vai acertar e vai achar aquele... Sim. Vai achar o 29%, vai achar aquele 1% também. E a próxima coisa é o processo. É o tempo. As girafas precisaram de tempo para evoluir. Não foi do dia para a noite, foram alguns milhões de anos. É a mesma coisa com a gente. Alguns de nós vão ser mais rápidos. Alguns de nós vão ser mais lentos. Se a gente olhar, a Ivana e nós entramos mais ou menos praticamente no mesmo mês. Nós somos a Platina Fundador e eles foram a Diamante. Empreenderam mais rápido e trabalharam de forma muito mais intensa do que a gente. Então, o importante, e na convenção, não sei se foi o Vladimir, quem foi que falou lá, qual dos dois palestrantes, o que interessa... não, foi o careca lá do Uruguai, o cabeleira lá do Uruguai, o Tito Cabeleira. Está há 20 anos e agora, depois desses 20 anos que eles chegaram a Esmeralda. Mas como é que é o processo de 2 a 5 anos, a partir do momento que você começa a fazer o que precisa ser feito? Então, vai o tempo. E cada um de nós tem um tempo. E quem estava na convenção de Curitiba, o José Bobadilha comentou: quanto tempo eu levo para chegar a diamante? Não sei, não te conheço, eu não sei a sua história, eu não sei se a tua família dizia para você que você pode, que você consegue, vai, quebra a cara, levanta, isso faz parte do processo, ou dizia coisas diferentes. Não sei a tua história. Cada um tem uma história e por isso cada um tem seu tempo. E cada um toca a cabeça, toca uma coisa diferente. Olha a girafinha, olha que coisa linda. E agora vamos falar do método para esticar o pescoço, que foi conosco que aconteceu isso. Não foi com a Hilda, foi principalmente comigo. Primeiro, já comentei, entender marketing multinível, que era um bicho muito estranho para mim. Bem, nesse entender, a primeira coisa que eu entendi, e foi muito rápido, porque eu já sabia quem era a Amway, porque estava metido com venda direta, eu já sabia que a Amway era muito grande, era uma empresa séria, isso foi muito tranquilo para mim. Primeira coisa que eu olhei, parceiro comercial bilionário, opa, bom indício. E eu coloquei uma coisa agora em amarelo, isso eu coloquei hoje, foi devido à convenção do que o Vladimir falou. Mais importante do que o nosso parceiro comercial ser bilionário é que ele tem princípios, é que ele tem valores. Naquela hora que o Vladimir Pandura falou isso, cara, eu começou uma coisa meio rápido, sabe? Começa a vir um monte de coisa na tua cabeça. E eu comecei a lembrar desse livro aqui que eu li, A Arte de Formar Líderes. Ô Márcio, eu não vou conseguir segurar o livro e fazer isso aqui, isso não dá, é muita coisa. É muito pra mim.
É complexo. Então é o seguinte, a arte de formar líderes. Olha o que diz aqui, me veio à cabeça, que isso está relacionado conosco. Como líder, eu, em primeiro lugar, sou seguidor de grandes princípios e de outros grandes líderes. Primeiro a gente segue princípios, depois a gente segue pessoas. Se o princípio e valores daquela pessoa, daquelas pessoas, daquelas empresas batem com os meus, eu sigo. Se não bate, cara, eu vou embora, como eu já fiz com outras empresas. Na época de empregado, já cheguei a pedir demissão sem ter para onde ir, porque não aguentava mais a questão de princípios e valores da empresa. Não casava, o meu não dava. Eu achava que era a frescura do povo de RH. Esse negócio de perfil. Daí eu entendi, o meu perfil não casava com daquela empresa. Isso no mundo do trabalho e do emprego. Não dava para engolir. O ambiente, os valores não casavam, não dava. O ambiente me fazia mal. Acabei indo embora. E se aqui fosse a mesma coisa, eu não estava aqui conversando com vocês. Já tinha puxado o meu carrinho e estava fazendo outra coisa por aí. Então isso para mim é muito importante. Princípios e valores. Segunda coisa que para mim foi extremamente importante. Como eu trabalhei em áreas, dando suporte à área de ciência e tecnologia, não era pesquisador, mas trabalhei dando suporte. A Imoi ser uma empresa que faz inovação é estupidamente importante. Por quê? Eu tenho um parceiro bilionário, 10. Ele tem valores maravilhosos, 20. Ela está inventando coisas enquanto a gente está aqui conversando. Alguém em Eida, alguém na Califórnia, alguém na China, alguém não sei onde, está inventando alguma coisa que a gente vai usar e que a gente vai oferecer às pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Logo quando eu entrei, foi uma das primeiras coisas que eu vi na empresa. Porque se eu vou ter um relacionamento de longo prazo com essa empresa, não ache que a concorrência está dormindo. Nossos produtos são ótimos. Nós andamos na frente e o povo corre atrás. Mas se a gente não tem isso aqui, um dia alguém vai ultrapassar a gente. A gente vai começar a deitar em berço esplêndido. Por isso a Amway tem tantos cientistas e por isso a Amway, uma coisa que me chama muita atenção, eu olhei para o conselho consultivo dos cientistas que dão a orientação, dão o norte. Você olha o pedigree dos caras, nossa, é de ficar babando, não é para aí que eu vou, corta um pouquinho. Não é pouca merda, é a merda, é a fossa inteira, gente. Os caras, então